chegando. Pronto. Muito bem, estamos começando mais um Encontro com o Futuro. Hoje com a Aniela, e eu vou passar para o Arnaldo para ele fazer a apresentação dela. Por favor, Arnaldo. Muito bem, boa tarde a todos. Hoje o título do bate-papo é Armazenamento de Energia, a peça faltante para enfrentar a emergência climática. E a Aniela Descalzi foi convidada para falar sobre esse assunto. Já desde agora a gente agradece muito ela ter aceitado o nosso convite. A Aniela é engenheira elétrica, formada pela Universidade de Chile, possui um MBA executivo com foco no setor elétrico pela FGV do Rio de Janeiro e também pós-graduação em inclusão trabalhista para pessoas com incapacidades pela Universidade do Chile, né? Ela participa hoje do grupo de trabalho sobre energia da APEC, que é a Asia Pacific Economic Corporation, e também é membro do Comitê Brasileiro da Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization, a GEDICO. Trabalha diretamente no grupo de trabalho da SIGRE, do Chile, onde ela lidera o tema de armazenamento energético desde 2021. A Aniela foi diretora de Relações Institucionais da ADELAT, que é a Associação de Distribuidores de Energia Elétrica Latino-Americanas, e também foi assessora do ministro de Energia do Chile. E trabalhou em vários países da América Latina, incluindo o Brasil, quando ela estava na Arctec Solar, na Sun Edison e no Evergreen Investment Partners em projetos fotovoltaicos e linhas de transmissão. Então, Aniela, bem-vinda e muito obrigado novamente por ter aceitado o nosso convite. Arnaldo, audiência pessoal, muito boa tarde. Para mim é uma honra estar aqui falando de um assunto tão importante dentro da urgência climática e da transição energética ou transformação energética, como são os sistemas de armazenamento. Muito obrigada, Arnaldo, pela apresentação. E hoje nosso título da apresentação é o armazenamento a peça faltante para enfrentar a emergência climática. Então, eu vou fazer uma breve apresentação, porque eu acho que sim, que o armazenamento tem um rol, um papel crucial dentro da transição energética, que é uma peça fundamental para substituir os combustíveis fósseis, especialmente o carvão. A gente tem que revisar a parte sistêmica, a parte regulatória. Eu vou começar falando de um caso, eu sempre falo assim, Neptuno, porque sempre temos benchmark nos Estados Unidos, na Europa, Austrália, que eu sempre falo assim, nós que moramos em países latino-americanos, às vezes é muito difícil comparar o que acontece em Neptuno versus o que acontece na Terra. Então, eu vou falar do um sistema especial em Texas, de ERCOT, em Estados Unidos, para mostrar que sim, efetivamente, efetivamente, os sistemas de armazenamento são muito importantes, que têm muitos atributos. Logo vou falar do caso do Chile e também dos instrumentos regulatórios, na regulação, mudanças regulatórias, que a gente implementou para fomentar a implementação dos sistemas de armazenamento. E, finalmente, vou fazer a pergunta que vai ser nosso debate, espero, sobre o Brasil. Quero também... o assunto é muito amplo. Dá para falar de hidrogênio verde, de concentração solar, de novas tecnologias, de supercapacitores, de Battery Energy Storage Systems. Então, eu decidi focar a apresentação, como eu tenho 30 minutos, mas chegou a passar um pouquinho, eu decidi focar o que são os sistemas de armazenamento tipo BESS, Battery Energy Storage System, para controlar os tempos. Então,
os sistemas de armazenamento, eu coloquei aí uma lâmina que eu acho que em português se fala gabinete suíço, ou um Swiss knife do século XXI, porque efectivamente você pode fazer muitas coisas com um Swiss knife. Você consegue cortar, você consegue abrir lata, metal, você consegue até abrir uma cerveja com um gabinete do século XXI. Então, o sistema de armazenamento também tem muitos atributos, tá? E na seguinte lâmina, eu coloquei as aplicações principais dos sistemas de armazenamento ao longo da localização dentro do sistema. Então, se você consegue olhar a parte verde oscuro, não sei se você consegue apreciar, você pode ver a relação do sistema de armazenamento diretamente com a energia renovável, tá? E você pode ver também que os sistemas de armazenamento funcionam na geração, na transmissão, na distribuição e também na componente da demanda. Então, é bem especial isso, porque os sistemas de armazenamento podem ser transmissão, mas também pode ser geração, e às vezes as geradoras não podem ser transmissoras, ou as transmissoras não podem ser geradoras, então nasce um novo segmento. Para mim, é um novo segmento, porque normalmente o sector eléctrico se divide em geração, ou seja, a desintegração vertical do setor é geração, transmissão, comercialização, distribuição, e para mim tem um novo segmento que é armazenamento, incluído também os serviços ancilares, que a tradução em inglês é ancillary services, são regulação de frequência primária, secundária, EDAG, ERAG, Black Start, etc. Então, cada um desses atributos tem também uma remuneração, que é o que vamos a falar mais na frente. Aqui, a verdade é que peguei uma notícia, eu vejo esse tipo de notícias todos os dias. Eu abro meu e-mail, eu coloco a revisar as notícias de Estados Unidos, Brasil, de diferentes mercados, y siempre aparece algo así, tipo, en Utah vamos a aumentar 4 veces a capacidade do armazenamento a causa de un crecimiento acelerado da demanda. A propósito da aumentos de data centers en Estados Unidos, a propósito de la inteligencia artificial, e a propósito da electromobilidade. Então, todo o tempo estão aumentando a capacidade de armazenamento nos Estados Unidos e ainda mais a nível global. Em 2022, de 2022 para 2023 se adicionou 16 gigawatt/35 gigawatt-hora de capacidade de armazenamento. Então, é um aumento de 68% em relação a 2021. E, segundo as projeções da Bloomberg, até o final de 2030, a capacidade de armazenamento vai aumentar a nível global a 508 gigawatts/1.432 gigawatt-hora. Então, a tendência mundial é efectivamente uma aceleração e o crescimento de estos sistemas de armazenamento de energia elétrica. Seguinte, please. Aqui eu coloquei caso de 8 de maio, há pouco tempo atrás, há 9 dias, 8 dias atrás. Então, antes de maio, tá? No 28 de abril, tá? No sistema de Texas, no ERCOT, teve um colapso, tá? Porque se misturou a onda de calor, tá? Com uma época de manutenção de usinas que funcionam com combustível fóssil. Tá? Então, ficaram
27 gigawatts de usinas térmicas offline. Então, como aconteceu esta mistura, chegou um momento de falha e felizmente, ERCOT é um sistema que tem muito sistema de armazenamento tipo BESS e o operador conseguiu operar essa nova ferramenta e injectaram, no 28 de abril, rapidamente, 2 gigawatts de energia nos fios do operador, do ERCOT. Isso foi um pouquinho antes das 20 horas, e evitando assim déficits de energia e também diminuindo os custos de eletricidade para os clientes, para a demanda. Y en ese momento, 28 de abril de ese año, fue la mayor cantidad instantánea de almacenamiento de energía implantada no mercado de Texas. Mas, o 8 de mayo, inclusive eu tinha esse exemplo antes, nessa mesma apresentação, mas teve que actualizar. O 8 de maio, há poucos dias atrás, também vocês conseguem ler aí o gráfico, o horário, tá? O horário que eu fiz clique nas datas, um pouquinho antes das 20 horas, às 19h55, os sistemas de armazenamento injetaram mais de 3 gigawatts nos fios do ERCOT, superando em um 50% a injeção de sistemas de armazenamento no dia 28 de abril, a causa de manutenção de usina térmica e onda de calor, aumento de personal ligando a acondicionado, por exemplo, entre outras características da demanda. Então, esses eventos, tá, representan uma vitória, lógicamente, tanto para a energia do mercado livre, tá, porque o mercado livre aumenta o preço, né? E aí as baterias têm muitas mais possibilidades de aumentar seus revenues por injeção de energia elétrica, e também entendendo que é uma tecnologia em rápida expansão e que é uma tecnologia chave para lograr um sistema finalmente de energia limpo e descarbonizado. Aqui, sobre a importância dos sistemas de armazenamento, eu coloquei aqui dois gráficos, só para ter a foto do que aconteceu este dia 8 de maio. Também coloquei o link do ERCOT, onde você pode olhar e ter mais detalhes do que aconteceu, se tem alguma curiosidade, a diminuição de energia renovável e a ativação ou a descarga dos sistemas de armazenamento, em sua maioria tipo BESS. O outro interessante, na seguinte slide, que eu achei bem interessante do ERCOT e de vários sistemas em Neptuno, efectivamente que, em referência aos serviços ancilares, a maior parte dos ganhos ou dos revenues vinha de uma série de tarefas diferentes, como frequência primária, secundária, as tarefas diferentes que mantêm a rede funcionando uma frequência permitida, né? Nesse caso, 60 Hz. E também em meio de constantes flutuações de oferta e demanda. Então, a oferta e a demanda não acontecem no mesmo tempo. Então, tem que haver uma forma de equilibrar todo o que é oferta e demanda. Eu acho que parece fundamental o armazenamento. Então, aí podemos ver que apenas 15% da receita veio de deslocamento de energia, mas que a maior parte da receita dos sistemas de armazenamento que a gente já viu, que funcionam como transmissores, como distribuição, como geração, pela arbitragem, por serviços ancilares. No caso do ERCOT, os maiores revenues são dos serviços ancilares. E isso é bastante interessante porque pode permitir, no futuro, criar políticas públicas para poder remunerar os servicios ancilares de maneira adequada.
no Brasil é um mercado ainda nasciente. O mercado de serviços ancilares ainda não é um mercado que seja bem remunerado, são muito necessários, inclusive no Chile a gente aumentou muito os custos sistêmicos desde a entrada de muita energia renovável, e eu acho fundamental, além dos serviços, ou seja, dos sistemas de armazenamento, ter políticas públicas adequadas en cuanto a remuneración de servicios ancilares, que es importante para el sistema y también para el ingreso de nuevas tecnologías. Aquí a gente fala, não, é muito importante ter estos sistemas de almacenamiento. Entonces, ¿cómo que conseguimos desbloquear o potencial dos sistemas de almacenamiento? O en general, ¿cómo conseguimos desbloquear as novas tecnologias? Porque novas tecnologias sempre têm muitos atributos. Então, eu acho sempre o mais importante, e a gente sempre tem que ter foco, é que as novas tecnologias, em particular os sistemas de armazenamento hoje, tienen que entregar valor no mercado, tienen que entregar valor no sistema, tienen que garantir modicidad tarifaria o eficiencia económica, y el foco tiene que estar centrado no usuario final. Esto no sé si es obvio, a veces las cosas que son obvias no son tan obvias. Entonces, para el sistema de almacenamiento no existe un modelo universal. O sea, si você va a colocar un sistema de almacenamiento en un punto do sistema, você va a tener un precio de carga, un precio de descarga, va a tener restricciones de operación, o sistema puede mudar en 30 minutos, o sistema puede mudar en 2 años, en 3 años. Entonces, cuando você calcula a rentabilidad o a receita de sistema de almacenamiento, es muy poco previsible, porque el sistema muda, o mercado muda, los precios mudan, y você tem que hacer carga y descarga, y você tem que optimizar su sistema de almacenamiento. Normalmente, lógicamente, a tentativa es cargar precio baixo y descargar en precio alto. Eso que es o arbitragem ótimo, ¿no? Mas a receita puede variar en horas, en días, meses y años. Está muy difícil crear un modelo de negocio universal. Es un modelo de negocio diferente para cada punto del sistema, para cada sistema de almacenamiento. Obviamente va a depender de la evolución del mercado y de otros factores. Entonces, como falei, os sistemas de almacenamiento efectivamente son nuevos segmentos. Históricamente, os segmentos do sector, geração, transmissão e distribuição, mas o caso do Chile, que é o caso que eu conheço, eu sou chilena, há 8 anos, com a lei publicada no 2016, se criaram outros 2 segmentos importantes: o segmento de armazenamento e o segmento de serviços ancilares. E isso é muito importante porque é a propósito da expansão do parque fotovoltaico, no caso do Chile, e os custos que tem atrás sistémicos desta incorporação y esta capacidad instalada que aumenta significativamente de energía intermitente. Entonces, seguinte, please. Entonces, me pregunta, ¿será que Chile precisa os sistemas de almacenamiento? Y la respuesta, yo acho que ahí mismo Eduardo a pocos minutos comentó, o sea, Chile es un país muito narrow, no consigo lembrar a palavra em... Estreito. Isso, obrigada, estreito, tá? E o sistema é mais bem radial. No Brasil é mais enmallado. Então, tem certas características, tá? E aí vocês podem olhar aí no mapa do Chile, tá? Que tem um potencial enorme, un potencial absurdo
no norte de Chile, que son 1.800, cerca de 2.000 gigawatts, ¿tá? De potencial de producción de energía solar. No centro, 5.4 gigawatts, eso a 2022, acho que tem uma lámina aí mais atualizada, mas eu tenho essa, e 15.3 gigawatts na zona sul. Então, por simples inspecção, temos um potencial enorme. Nossa capacidade instalada a 2022, que não mudou muito até agora, é de 33 gigawatts, e a demanda máxima consigue chegar a 11 gigawatts, ou seja, a gente tem uma capacidade instalada 3 vezes da demanda máxima. E ainda assim, a gente tem restrições e tem congestões na transmissão. Seguinte. A regulação dos sistemas de armazenamento no Chile, que comienza con la definición de los sistemas de almacenamiento, que voy a dar más detalles después, más detalles regulatorios. Continúa con regulaciones que fomentan los sistemas de almacenamiento como infraestructura de transmisión para evitar congestores y para ayudar al sistema en términos de congestores de transmisión. También regulamentos o acarbouço regulatorio que fomenta o arbitragem de energia, isso que eu falava de carga e de descarga, para ter revenues por injeção de energia elétrica, potência, que o mercado dá capacidade, que eu acho que hoje o mercado de capacidade é fundamental no Chile. Os sistemas de armazenamento, os revenues dos sistemas de armazenamento hoje dependem quase en un 100% de los pagos por capacidad. También una ley que promueve los sistemas de almacenamiento para servicios ancilares y también aluguel de infraestructura en geración. Entonces, definición y diferentes regulamentos que pasen a promoción de los sistemas de almacenamiento en diferentes tipos de infraestructura y en diferentes atributos que pueden tener esos sistemas de almacenamiento. Seguinte. Eu coloquei para pessoal, sei que tem muito pessoal elétrico que poderia estar interessado na regulamentação do Chile. Eu coloquei especificamente os decretos, Decreto Supremo, DS, DFL, Decreto de Fuerza de Lei, por si vocês quisieran mergulhar y entrar na regulação específica, mas para mim é muito importante revisar. Primeiro, a definição de armazenamento conforme à lei, DFL4, a Lei Geral de Serviços Elétricos. Logo, o Decreto Supremo, o Reglamento de Transmissão, que permite aos sistemas de transmissão, aos sistemas de armazenamento, participar como infraestrutura de transmissão para evitar congestores. Depois, o Regulamento da Coordenação de Operação, que permite, de maneira um pouco limitada ainda, mas permite fazer o arbitragem como sistema de armazenamento. Depois, o Reglamento de Potência, que está en trámite, que antiguamente era o DS62, que es un reglamento que modifica a metodología de cálculo da capacidade das usinas, reconhecendo mais a capacidade das usinas híbridas. ¿Tá? Y luego o Reglamento Decreto Supremo 113, que es o Reglamento de Servicios Ancilares. Yo coloco SSCC, que son servicios complementarios, traducidos al chileno, más son servicios ancilares. Y aquí en particular destaco que actualmente estamos en proceso de fase ya de adjudicación de un leilão por infraestructura de condensadores síncronos. Y ahora, ¿por qué o coordinador decide que el sistema precisa condensadores síncronos? Porque efectivamente, bueno, vocês, eu sei que vocês conhecem muito bem da aviação, aeronáutica e a parte mecânica. Então, vai ser muito simples entender que quando um sistema elétrico tem usina a carvão, tá?
que é uma máquina rotatória, né? Tem usina hidroelétrica, que é uma máquina rotatória, tem usina a gás, certo? Então, essas máquinas rotatórias producen estabilidade a través de sua inércia. Então, quando você não tem mais máquinas rotatórias, porque você está com uma política pública de, aqui se fala, tchau carvão, de retirar as usinas a carvão, o país, o fenômeno mais evidente da mudança climática no Chile é a seca. Então, os reservórios não têm água. Então, você não tem reserva em giro da usina hidroelétrica, você não tem central a carvão e você está eliminando combustível fóssil. Então, como você pode ter inércia? Então, há estudos que falam de inércia sintética, eletrônica potência, etc. Mas o condensador síncrono entrega, além de regulação de voltagem, entrega inércia. Tá? E também tem um decreto que não coloquei em negrita porque eu não vou falar dele, porque acho que não é fundamental, mas é importante para quem quisiera hablar el decreto de centrais a bombeo sem variabilidade hidrológica. Então, a primeiro ponto, Paulo, Oi. quanto tempo tenho? Tens ainda 20 minutos. Ótimo. Então, e só feedback, Paulo. Você está entendendo? Sim. Perfeito. Que eu ficava aí preocupada por meu português. A Lei Geral de Serviços Elétricos no Chile define por primeira vez o sistema de armazenamento ano 2016. Eu acho que é uma muito boa definição, que fala de equipamento tecnológico capaz de retirar energia do sistema eléctrico, transformarla en otro tipo de energía, química, potencial, térmica, entre otras, y almacenarla, con objetivo de, a través de una transformación reversa, inyectar nuevamente al sistema eléctrico, contribuyendo para aseguranza, suficiencia o eficiencia económica do sistema, no artigo 225 da Lei Geral de Serviços Elétricos. Eso é o primeiro que falei, a definição dos sistemas de armazenamento. A seguinte, sumamente importante é a participação destes sistemas, ainda mais num país como Chile, com a topologia do Chile, em os sistemas de transmissão. Tá? E como eu falei, a normativa já permite que os sistemas de transmissão participem, que os sistemas de armazenamento participem como infraestrutura de transmissão e regula a remuneração quando se utiliza os sistemas de armazenamento como infraestrutura de transmissão. Então, no Chile você está autorizado a participar por meio de uma sociedade subsidiária e tem todo um assunto legal que é importante ter como referência. E por quê? Por que será uma alternativa tão atraente na transmissão? Eu acho que o Brasil também tem o mesmo, ou seja, temos duas coisas. Temos processos de planejamento da transmissão que são muito antigos. Aqui, certeza que tem muito pessoal que trabalhou em usina hidroelétrica. E o processo de planejamento está alinhado com o planejamento de uma usina hidroelétrica, porque uma usina hidroelétrica você pode demorar 15, 20, 10 anos em desenvolver. E por isso que o processo de planejamento demora o mesmo. Porque o processo de planejamento, quando foi feito, e no Brasil, igual que no Chile, não tinha usinas que podiam ser implementadas em 2 anos, em 4 anos, como usina solar, uma usina eólica. Então, o processo de planejamento vai muito atrás do que a tecnologia está precisando e o que a emergência climática está precisando. Então, o tempo de desenvolvimento de estos sistemas de almacenamiento para transmisión es menor
que o desenvolvimento de uma linha de transmissão. Vocês sabem que a linha de transmissão precisa de uma concessão, tem problema social, tem problema ambiental, que tem técnico, e uma linha de transmissão, sei lá, de 130 quilômetros, aí o exemplo de Brasil, com essa linha que acho que é de Boa Vista a Manaus, é muito importante entender que é uma boa alternativa de transmissão em termos de tempos de desenvolvimento. É um projeto não invasivo, nesse sentido que a linha é constante e precisa concessão, permiso de proprietário, etc., etc. Dependendo da capacidade de duração da vez, porque tem vez de 15 minutos, de 1 hora, de 2 horas, assim, 4 horas, não seria necessária a implementação de sistemas de redução de carga ou de geração. E também é uma tecnologia que está em desenvolvimento já há um tempo, então os custos, evidentemente, vão decrescendo e tem muitas funções. E isso é importante ter na retina, porque é uma muito boa alternativa em transmissão. Vou contar mais na seguinte lâmina, que eu mostrei nas lâminas anteriores que a demanda máxima são 11 gigawatts e que a capacidade instalada são 33 gigawatts em 2022 no Chile. Então, até essa data, 2022, no Chile tinha 55% de energia renovável, tá? Se você olhar esse gráfico de barra horizontal, tem a capacidade instalada de termoeléctrica, de hidroeléctrica, solar e eólico, tá? E se você faz o clique de novo, vai sair unos números vermelhos, Arnaldo. Isso. Então, isso que está dentro de os pontinhos vermelhos são a capacidade instalada, a 2022, de energia renovável intermitente, solar e eólica, ok? Então, tem, no total, assim você suma, dá alrededor de 5.5 gigawatts, tá? De capacidade instalada de energia renovável. E que passa com a transmissão? Então, na seguinte lâmina, eu tenho um gráfico, ou seja, tenho um enfilar de principais corredores do sistema de transmissão no norte. Tem no azul a linha que existe, tem no vermelho as congestões, e tem a linha, essa que fala de HVDC, é uma linha que foi licitada e que vai terminar de ser construída em 2030, tá? E com essa capacidade de 2.000 megawatts, você não consegue nem colocar em operação toda a capacidade renovável já existente e nem pensar na capacidade que tem como potencial o norte do Chile. Então, é uma super boa alternativa de transmissão. Na seguinte lâmina, fala do sistema de controle de fluxo com armazenamento, que é super interessante. O primeiro plano de expansão de transmissão que colocou como proposta o sistema de armazenamento tipo BES, no decreto 257 de 2022, fue o BES Parinas, subestación Parinas, subestación Lo Aguirre. Y el proyecto procuraba aumentar las transferencias a través de un corredor de 2 por 500 kilovolts entre las dos subestações. E isso fazendo uma compensação dinâmica da potência ativa entregue por os dois equipamentos, tá? Se você conseguir olhar, tem uma falha, e aí, efetivamente, consegue fazer essa compensação dinâmica, e também conservar o critério de redundância, o critério N-1.
seguinte. Aqui você tem um pouco mais de detalhe desse controle de fluxo de armazenamento. Vou passar a seguinte, porque por o tempo. E também é importante conhecer a curva de demanda sistêmica. Então, este recurso de transmissão tem que estar disponível nos horários de maiores transferências, né? Ou seja, estamos vendo que temos muita energia solar, esse bloco entre 10 horas da manhã e 18 horas, que é horário, digamos, que temos mais radiação solar. Seguinte. Depois vem o regulamento da coordenação da operação, que é um regulamento basicamente onde a instituição é o tipo ONS, o Coordenador Elétrico Nacional, aqui no Chile. Nesse regulamento classifica os sistemas de armazenamento em diferentes categorias, establece diferentes modos de operação para usinas renováveis intermitentes com capacidade de armazenamento, también para todo tipo de usinas, ¿verdad?, con capacidad de almacenamiento, como carga, descarga. Exige que el coordinador reciba informaciones detalladas sobre la capacidad de almacenamiento, calcula un costo variable asociado a cada central y también calcula y utiliza un costo de oportunidad de energía para preparar una lista prioritaria de las instalaciones con capacidad de almacenamiento relevante. Eso básicamente permite o arbitraje, ¿no? O sea, o arbitraje está restringido ao regulamento da coordenação da operação. Inclusive, eu acho que uma das coisas que o regulamento pode melhorar é efetivamente permitir uma arbitragem mais que for mais conveniente para os sistemas de armazenamento, porque hoje conforme a ese reglamento, que está en tramitación, o sea, ya está en actualización, oye, conforme a ese reglamento, o arbitraje es controlado pelo coordinador. Você não consigue ter independência de fazer a carga da descarga de forma de optimizar o sistema de armazenamento. Você não controla en qué momento carga, si você carga cuando en precio bajo y descarga en precio alto, se no tiene que controlar eso, sino o coordinador que determina los momentos de arbitraje del sistema de almacenamiento, que es un punto de mejoras que tiene ese reglamento. Otro reglamento, a siguiente slide, es el reconocimiento de suficiencia a capacidades para los sistemas de almacenamiento. Y aquí, esto es un poco complejo desde el punto de vista técnico, tá? Mas vou tentar ser simples para explicar. Então, o escopo da proposta tem 3 áreas de aplicação, 3 eixos. O primeiro é a sinal de demanda, que propõe definir o conceito de horário ponta controlada na regulação, considerando as horas de maior estresse do sistema, determinadas con base en un indicador de confiabilidad. Entonces, voy a poner un ejemplo. A demanda máxima, cuando el sistema está con mucha demanda, ¿no? Obviamente es un horario de estrés del sistema. Mas también tiene horarios de estrés del sistema que tienen que ver con la oferta. Por ejemplo, en algún momento, cuando un verano en Brasil, no lembro si fue 2018 o 2019, a geração eólica, de un momento a otro, disminuyó cerca de 1 gigawatt ou mais. Então, você tem momentos de estresse ao sistema não só relacionados à demanda, sino que também relacionados à oferta. E como não calzan, não se encaixam perfectamente, é importante encontrar uma forma de poder armazenar essa energia e poder fazer conversar a oferta com a demanda. O segundo área de aplicación es contribución de oferta. O ese decreto, o ese decreto de reconocimiento de suficiencia propone una metodología probabilística. Aquí no quiero entrar en detalle porque es un poco esotérico. Entonces, la metodología probabilística, que tiene mucho que ver con las señales de demanda, se llama ELCC, en inglés Effective Load Carrying Capability, para
reconhecimento das instalações para todas as tecnologias. Então, é uma modificação, basicamente, que afeta os componentes do preço da potência e a margem da reserva teórico. E também se falou sobre o atributo da flexibilidade, como terceiro ponto. Então, foi descartada a ideia de reconhecer a flexibilidade dentro do reconhecimento da potência, para não misturar as duas sinais, pensando em que tienen horizontes de tiempo diferentes. Então, no tem reconocimiento, digamos, do atributo de flexibilidad dentro de ese reconocimiento de potencia. Y finalmente, así, para quien no entendió mucho o que es ELCC, una cosa que acho que nunca entendí en la universidad y que ahora ya más velha consigo entender, o valor, pero pelo cual a demanda do sistema debe ser aumentada para manter os mesmos níveis de confiabilidades entregados por la unidad o por la tecnología en análisis. O sea, se basea en descubrir cuánta demanda adicional en megawatts puede ser suplida como una usina específica, por ejemplo, una usina renovable, sin perder a confiabilidades. No sé si se comprende, pero es una metodología, inclusive la misma metodología que se utiliza en CAISO y ERCOT, que finalmente reconoce a potencia, a suficiencia de los sistemas de almacenamiento. Y voy a mostrar una tabla, más, acho que es la siguiente, ahí, así en simples, en portugués simples, columna da izquierda, tá? Que debería falar capacidad de almacenamiento en horas. Tá? Y la columna derecha es el porcentaje de reconocimiento. Tá? Entonces, para una central tá? Renovable tá? Con almacenamiento, tá? Por ejemplo, una usina solar que tiene una capacidad de almacenamiento de 15 minutos, o capacidad reconocida va a ser 0. A segunda fila, y a capacidad de almacenamiento de esa usina solar una hora, se va a reconocer 50%. ¿tá? Da potencia, da capacidades. Y para una usina solar que tiene un sistema de almacenamiento mayor a 5 horas, vais a reconocer 100%. O sea, si usted tiene una usina solar ¿tá? Que genera 8 horas y un sistema de almacenamiento que almacena 5 horas, en teoría eso es una usina que tiene 13 horas, no días, no tiene 24, más o reconocimiento, da capacidad es 100%. Y eso es una medida que impulsa y que fomenta a instalación de usinas híbridas. Siguiente. También tiene participación en los servicios ancilares. Acho que un dato importante es que los costos sistémicos incluyen pagamentos de servicios ancilares. En Chile, los costos sistémicos aumentaron ¿tá? De $20 millones por mes por más de $110 millones entre 2 años, entre 2020 y 2022. O sea, los costos aumentaron de $3 por megawatt hora para $18 de megawatt hora por prestación de servicios ancilares. Eso para contratos regulados, libres y efectivamente en un corto periodo de tiempo son costos que aumentaron muy rápido y eso finalmente quien paga es el cliente final. Entonces, y las necesidades de servicios ancilares van efectivamente a aumentar en el futuro. Entonces, a gente, si você quer descarbonizar ou retirar usinas a carvão ou a combustível fóssil, você tem que reduzir as restrições de operação, como reducir los mínimos técnicos y otros sobrecostos, y estos costos sistémicos colocan en riesgo los objetivos da descarbonización do país, no caso do Chile. Siguiente. Era 40 minutos. Tá, então, como estou na hora, eu sou muito pontual.
eu vou fazer uma pergunta, tá? E aqui quero... vocês têm muita experiência, provavelmente muito mais que eu, tá? Eu tenho experiência fora, estudo muito, conheço muito bem o mercado chileno, tento falar português, mas é uma pergunta que eu poderia tentar responder, mas acho que entre todos, e acho súper bons esos encuentros, que são encuentros honestos, de dar opinião, de poder discutir. É uma pergunta que eu quero colocar aqui na mesa, para que todos consigamos aportar. Será que o Brasil precisa dos sistemas de armazenamento? E aí coloquei, só para fazer uma provocação, 4 láminas o 5 láminas de gráficos que primero, OSIN, estos dados eu captei hoje do ONS, no Sistema Interligado Nacional 2024, 2028, completo. Assim, eu vejo muita hidráulica, tá? Tem diminuição da hidráulica, tem um evidente aumento também de solar e de eólica, e também tem uma componente de combustível fóssil. Então, se você quiser descarbonizar essa matriz, o que tem que fazer? Primeiro, seguinte, vocês têm 4 subsistemas, tá, no Brasil. A seguinte mostra o sistema, eu comecei no sul, tá? Eu gosto sempre ao revés. Então, no sul, tem essa característica também, que tem diminuição de porcentagem de capacidade instalada hidráulica, tá? Seguinte, sudeste. Coloquei norte. No, norte, bom. Também tem essa mesma característica. Ou seja, a capacidade instalada de energia hidráulica vai diminuir daqui a 2028 e provavelmente tenha a mesma tendência a 2040, 2050. Eu não sei qual é a política energética de Brasil, como vocês pensam que vai ser a descarbonização total, porque aqui depende muito da usina fóssil. A seguinte, o sudeste, tem o mesmo comportamento, mas a última lâmina que eu acho sí que é uma lâmina importante, que é a nordeste, que o nordeste tem, não menor, tá? Porque o nordeste acho que são, hoje são 57 giga, e a matriz são 220 giga, e a demanda máxima são 100, é um pouco menos da metade. Vocês têm também duplo da capacidade instalada da demanda máxima. E o sistema nordestino é menor em quanto a geração. E tem, logicamente, diminui a porcentagem de hidroelétrica, mas tem um aumento significativo em solar. E essa sobreoferta, como que vai chegar ao consumo? Como com os limites de transmissão, se o objetivo é descarbonizar, é possível sem sistemas de armazenamento, ou vocês acham que o Brasil sempre vai depender de combustível fóssil? Sei lá, gás. O Brasil tem gás, por que não? É um combustível de transição. Então, eu acho que para uma descarbonização de 100% pode ser que sim. Mas aí eu queria escutar suas opiniões e, finalmente, como uma reflexão final, coloquei uma frasezinha assim na última slide, que a regulação, logicamente, enfrenta um desafio complexo. Logicamente, estamos em uma economia em desenvolvimento e o risco de incorporar novas tecnologias são o custo de falha, né? Se falhamos en incorporar una nueva tecnología, ¿quién paga? Señor Joao, no sé, todos pagamos por eso na conta, né? Então, o desafio é muito complexo. Então, para remunerar sistemas de armazenamento ou qualquer tecnologia emergente. Então, considerando também os diversos benefícios em diferentes mercados, se a gente falhar, como poderemos efectivamente substituir o carvão ou o combustível fóssil de nossa matriz? Muito obrigado, Aniela. Muito boa a tua apresentação. Colocou questões bastante válidas aí, inclusive para reflexão aqui no Brasil. Mas eu gostaria de
fazer uma pergunta muito simples, né? Qual o sistema de armazenamento por bateria onde no norte do Chile você tem muita geração solar? Qual o sistema que está, vamos dizer, esse BES, entrando mais? Qual é o tipo de bateria? Bateria lítio, grandes sistemas de bateria lítio? Qual é a solução que está sendo implantada, que está sendo no Chile? Obrigada pela pergunta, Paulo. Eu também concordo, que acho que no Brasil vocês podem olhar, não, Chile tem concentração solar, tem uma usina importante de CSP, a usina Onomic, a usina de Cerro Dominador. A capacidade instalada dessa usina deve ser perto dos 260 megawatts e tem efetivamente um mínimo técnico de 30 megawatts. Essa usina teve um período de desenvolvimento muito longo. Não sei se 10 anos ou mais, porque era muito complexo o financiamento. Tá? Porque se uma central solar, em seu momento, sei lá, 2016, 2017, tinha um CAPEX de $1 milhão por megawatt, o CAPEX da CSP era 20, 30 dólares por megawatt. Então, todo o que era fluxo financeiro para essa central era muito complexo. Inclusive, participou de leilões e não ganhava, e finalmente, bom, conseguiram financiamento, conseguiram colocar ela em pé. Sem subsídios. Chile não tem, assim, tipo Proinfa no Brasil, para eólicas. Chile nunca implementou um subsídio para CCP nem para solar, tá? Em utility scale. Agora, qual é a aposta do Chile? É armazenamento de energia elétrica em termos de BES. Totalmente. Esse regulamento de capacidade, de suficiência que eu falei, de implementar a metodologia de IAOCC para reconhecer os sistemas de armazenamento, a verdade, para reconhecer a suficiência das usinas híbridas, é uma aposta importante. Reconhecimento o armazenamento na infraestrutura de transmissão também é importante. Agora, a topologia do Chile precisa armazenamento. Se você me fala, todo mundo fala, sem transmissão não há transição. Esse é o típico, né? Porque estamos com muita congestão dentro da transmissão. Para mim, não é transmissão o que a gente mais precisa, é armazenamento. Ok. E quanto o tipo de baterias que se fala ou que já tem experiência implantadas, é só o CSP, é só a geração central concentrada que armazena? Essa é a principal? Sim, já está feita. Chile tem implementado muitos anos, inclusive antes de que eu começara a trabalhar no setor elétrico, um BES que funcionava para justamente aporte sistêmico. Por quê? Porque Chile, no norte, né, tem muito deserto, não tem usina hidroelétrica, tá? E no centro-sul tem usina hidroelétrica. Então, no passado, esses sistemas não estavam conectados. Não tinha interligação. Então, tinha sistema do norte, que era SIN, Sistema Interconectado do Norte Grande, e no sul. E no sistema interconectado do Norte Grande, como não tinha usina hidroelétrica, o assunto da regulação da frequência, tá? Era muito complexo. Então, foi muito importante incorporar este sistema de armazenamento para melhorar o comportamento sistêmico do SIN. E, também importante, tem, não sei quantos gigawatts de projetos em desenvolvimento de BES, e tem também projetos de utility scale, também de BES e o lítio. Ok. Obrigado. Vou passar para o Arnaldo para
para fazer a próxima pergunta. Bem, Aniela, muito obrigado, muito interessante. Eu queria fazer um comentário e a pergunta. Primeiro, a regulação chilena sempre foi muito relevante, não só para o Chile, mas também para os outros países da América Latina e o Caribe, porque o Chile foi o primeiro país a privatizar o setor elétrico e separar na geração, transmissão, distribuição. E, além disso, os ministros da época também montaram empresas de consultoria e influenciaram todas as regulações de vários países da América Latina e do Caribe, né? Desde geração, distribuição, até eletrificação rural, por exemplo, né? Agora, então, por isso, esse tema de regulação chileno é sempre muito relevante, que acaba impactando toda a região. Agora, a pergunta é custos do armazenamento. Se você pudesse falar um pouco mais sobre a central, o concentrador solar, né, de torre, com essa acumulação térmica, né? E essa previsão de que o Chile vai ser o país mais relevante da América Latina em termos de produção e exportação de hidrogênio a partir de energia solar. Bom, em referência aos custos, tá? Eu tenho alguma apresentação, tenho os custos calculados e posso te compartilhar. Isso, porque se procuro agora vou demorar, porque é um pouco bagunçada. Mas os custos, tem uma muito boa señal. A sinal de que eu falei, lembra que eu falei do decreto que licitou, tá? Que colocou leilão para colocar sistemas de armazenamento para transmissão, que era muito importante, que o mismo regulador chileno falou, precisamos sistema de armazenamento para transmissão, e fez leilão. O leilão foi desierto, porque todas as empresas que participaron do leilão superaron o CAP. Então, para transmissão, ainda é caro. Para geração, também é caro, menos que seja remunerado por capacidade. Então, os custos são altos, estão decrescendo, mas são altos, ainda são altos. Por isso, é que a regulação deve reconhecer todos os atributos. O atributo de arbitragem, o atributo de transmissão, o atributo de serviços ancilares. Então, para isso tem que haver um mercado. Em Brasil, o mercado de serviços ancilares é um mercado que ainda não cresce. O pagamento de serviços ancilares, que são fundamentais no sistema, é muito baixo. Então, a remuneração por cada um dos atributos do sistema de armazenamento é muito importante. E os custos, sim, estão decrescendo, mas ainda é caro. Ainda mais, você precisa de um sistema de armazenamento de 5 horas. Caríssimo. Caríssimo. De 4 horas. Agora está, de 1 hora, de 2 horas, pode ser o custo menor, mas um sistema de armazenamento de 5 horas é tremenda inversão, né? Eso en cuanto aos custos do armazenamento. Ainda não decrescem tanto assim como precisamos, mas com algumas mudanças regulatórias que sejam claras em quanto à remuneração, é possível fazer um modelo de negócios, né? No ERCOT, como mostrei na Texas, como tem muita variação, muita contingência, o sistema de armazenamento funciona no mercado libre. É como o mesmo que acontece com a usina eólica no Brasil. O que acontecia, não sei se lá, 2019, usina eólica tinha produção de energia nas horas que, quando não tinha água, era estacional em referência à hidroelétrica. Então, a usina eólica conseguia vender muita energia a bom preço, porque não tinha água, para o mercado. Então, é um processo parecido com o armazenamento em sistemas como ERCOT, e se consiguen remunerar bem, mais caro. CSP é muito mais caro. Ok.
Continue, por favor, Sí, desculpe. es que, no, más si en relación a eso, Paulo pregunta, porque agora eu acho que Arnaldo preguntou também por hidrogênio verde. É. E aí, você responde? Você que manda, Paulo, aqui. Não, pode, por favor. Tá. Hidrogênio verde, eu acho que o mercado de hidrogênio verde não tem, não, de hidrogênio, tá? Não tem concorrente. Você tem um mercado de hidrogênio que compite com o mercado de hidrogênio. No compite con helio, no compite con otro gas, no sé. Un mercado de hidrógeno verde compite con hidrógeno azul, compite con hidrógeno cinza, turquesa, rosa, no sé. Compite dentro del mismo mercado como raw material. ¿tá? Y en ese sentido, yo acho que hidrógeno verde ainda tem que madurar en su propio mercado. Cuando se piensa en hidrógeno verde como armazenamento de energia elétrica, tem custos muito altos. O custo de produção. Vou te colocar um exemplo, Arnaldo. Você tem um eletrolisador. Tá? Um eletrolisador, uma máquina grande, que separa hidrogênio de oxígeno. Tá? Entra água, no Chile não temos água, estamos em seca, entra água e você separa estas duas moléculas. Tá? Então, você acha que o eletrolisador vai funcionar 8 horas e vai ligar quando ligue quando tem radiação e vai desligar quando acabe a radiação? É complexo encontrar a tecnologia de eletrolisadores que consiga funcionar com a eficiência que tem a energia, digamos, intermitente. Então, muitos modelos foram feitos, tá? Muitos modelos, e te falo, ou seja, aqui no Chile tem projetos em andamento de hidrogênio, e as premissas desses projetos, eu pessoalmente acho que não são corretas. As premissas são com preços de energia baixos, as premissas são com um modelo de eólico e solar funcionando juntos para ter 100% de energia, tipo a modulação. E isso para mim não é real. Ou seja, se você já sabe o que vai acontecer quando você não tenha solar nem eólica, vai colocar um grupo eletrógeno. Então, para mim, pessoalmente, assim. E tem outros fatos. Há 2 meses, no fevereiro desse ano, o Faith Birol, que é o diretor executivo do International Energy Agency, afirmou, ele falou, os 7% dos projetos a nível global de hidrogênio verde vão ser concluídos até 2030. Ou seja, a International Energy Agency, que sempre foi muito promotora de hidrogênio verde, falou assim, não, só os 7% dos projetos vão se concretar. Segundo, os projetos de hidrogênio verde dependem muito dos subsídios públicos, né? Quanto subsídio colocou Califórnia para a implantação de estações de hidrogênio verde? Então, você mora em Washington, provavelmente você vai chegar a uma estação e vai carregar combustível por $1 o litro, mas se você quiser carregar hidrogênio, vai sair $5, $6. Então, precisa subsídio. Então, outro fato que acho que é bem importante, há pouco tempo também foi que Shell fechou as estações de carga de hidrogênio verde na Califórnia, você lembra? Que saiu uma notícia, será fevereiro esse ano? E também tinha fechado em algum país nórdico, não lembro se foi Dinamarca ou Noruega, mas logicamente tem aí uma falta de procura de autos, de carros a hidrogênio. Então, eu acho que a demanda, os custos, ainda precisam muito subsídio. E países como Chile, como Brasil, não temos capacidade de pagar mais subsídio. A gente está com congelamento de tarifa, está com pobreza energética, problemas de acesso, problemas de calidad de energía. Tipo, Ok. ontem de noite,
eu estava olhando mi Twitter, tá? E o CEO da Colbún, que Colbún é a empresa geradora é uma das mais importantes de Chile, tem um grupo atrás, que um fundo muito grande, sei lá. O CEO fala, eu vou fazer todo possível para que en él no tenga más concesión, porque en mi casa tengo a veces 37 horas de corte de suministro. Imagina um executivo falando que nele e etiquetando ao CEO de nele. Hoje todo mundo falou, nossa, o que aconteceu? Então, nem o CEO de Colbún tem qualidade de energia e a gente está falando de colocar subsídios para uma nova tecnologia, e quem vai pagar o custo do fracasso? Muito bem, muito bem. Acho que avançamos na discussão, mas eu vou passar para a fila que já está se formando aqui. O Parente é o primeiro, depois o Gondim, o Eduardo Gondim. Por favor, Parente, tem que... Obrigado, Paula. Aniela, infelizmente já tangenciaram a pergunta que eu ia fazer a você, mas, de qualquer maneira, eu gostaria de burilar a pergunta no seguinte sentido. É um foco na solução tecnológica. O Brasil tem uma longa tradição de produção hidroelétrica, né? Nós temos aí um histórico maravilhoso de usinas hidrelétricas. E a usina hidrelétrica é a solução majestosa para a produção energética. Ela tem a elegância de uma princesa, né? Nós temos aqui o nosso lago de Sobradinho, com 34 bilhões de metros cúbicos de água. No dia que eu quiser, na hora que eu quiser, no instante que eu quiser, eu solto a gota d'água na turbina, a turbina vai girar um rotor, o rotor vai gerar um campo eletromagnético, o estator capta esse campo. Em seguida, ele é levado para a tensão de 500 kV no pé da usina. Essas linhas de transmissão trazem de lá até aqui a capital pernambucana, o Recife. O Recife chega e abaixa a energia, fornece aqui na minha casa, a minha filha chega da escola, aperta no interruptor e a luz acende. É uma mágica. É de uma elegância ensurdecedora, né? É uma solução completa de energia. Completa, magnífica. A minha pergunta, dentro do que você tem estudado, é o seguinte. O mundo hoje fala em soluções para, vamos dizer assim, para suprir ou se aproximar dessa elegância eletroenergética e do lago eletroenergético em particular, fala em diversas soluções. A solução eletroquímica, o concentrated solar power, as usinas reversíveis, o flywheel, alguns tentam até a energia, o armazenamento geotérmico, o hidrogênio. A minha questão para você é o seguinte: na sua percepção dos seus estudos, você crê que uma dessas tecnologias vai despontar para competir com a princesa hidroelétrica, com o lago hidroelétrico, ou vai permanecer essa miscelâneas de pequenas tentativas, de pequenos pacotes energéticos se complementando aqui e ali? Muito obrigado e parabéns pela sua apresentação. Muito boa. Obrigada, Parente, pero que pergunta tão difícil. Eu também acho que nem a princesa é a rainha da energia elétrica, tem uma, sei lá, tem controle de frequência, estabilidade, inércia, storage, tem tudo, né? Muito completa. Mas eu aposto pump storage. Sabe o que é o pump storage? Como se fala em português? Sim, sim. Armazenamento por bombeamento. Reversível. O armazenamento reversível. Reversível. A usina reversível. Essa função de usina reversível que tem se tentado aqui e ali, né? Diga, por favor, porque eu estou gostando do seu caminho aí. Estou gostando dele. Não, eu te falo, usinas reversíveis, como você fala, um pump storage, porque tem capacidade de armazenamento, porque tem produção de energia
solar, porque a veces o agua também tem custo, porque também, bom, os períodos de desenvolvimento e complexo também, mas hidroelétrica eu acho que é muito boa, mas não vejo muita possibilidade de aumentar o parque gerador de hidroelétrica. É difícil, né? Encontrar bacia, fazer novas usinas hidroelétricas é muito complexo, então acho que é a rainha, ainda é a rainha, mas pensando no futuro, que tem que reemplazar essa coroa, tem que passar para o outro lado, acho que tem que passar para Pump Storage. Pelos atributos que tem também. Muito bem. Discussão Muito bom, iria muito obrigado. longe, mas eu vou passar para o Gondim. Mas Vou muito passar obrigado. para o Gondim agora para a próxima pergunta. Boa noite, Ariel. Eu gostaria de dar os parabéns. A sua apresentação foi muito interessante. Trouxe um tema bastante palpitante e bastante discutível, efetivamente. Quer dizer, as baterias, o armazenamento em baterias químicas é uma coisa que se fala muito, e você trouxe de uma forma muito interessante, mostrando que ela pode estar presente em todos os segmentos da energia elétrica, do uso da energia elétrica, desde o consumidor até a geração. É uma coisa bastante interessante. Gostei muito de uma primeira lâmina que você mostrou, comparando a bateria ao canivete, ao ARC, a múltiplas aplicações da bateria. Swiss Knife. Só achei que faltou, seu canivete, falta uma lâmina fundamental. As baterias não suprem a inércia, que é uma das coisas que faz extremamente falta. Quer dizer, a utilização da energia a partir de bateria, você tem o mesmo problema de estar baseado nos inversores, o IBR, né, o Inversor Based Resources, que são a fronte de um grande problema da operação do sistema elétrico, que é exatamente a instabilidade devido à falta de inércia. Sabe o que me faltou dizer, Eduardo? Me faltou dizer o seguinte. É um Swiss Knife, né? A bateria. Mas, se você quiser... Me está escutando? Cortar um tronco de uma árvore. Mas, se você quiser, você vai utilizar um gabinete suíço? Aí está a inércia. Mas é exatamente o que nós precisamos. Nós precisamos resolver. Então... bom, por isso que eu falei também do condensador síncrono, que é muito interessante. Olhar o detalhe do leilão de condensador síncrono, das especificações, do CAPEX. Agora, outra coisa super interessante é que o condensador síncrono é geração ou transmissão? Está na transmissão, né? É transmissão. Embora você possa usar usinas, muitas vezes você tem usinas que podem trabalhar como compensadores síncronos. Você isola. Então, também está no limite, né? Um outro segmento depois, a inércia. Mas na minha visão é transmissão, quer dizer, você faz as compensações de transmissão. Eu no começo, quando começou todo esse negócio do armazenamento com BESS, para mim também era transmissão. Para muitas pessoas era geração. E hoje é geração, transmissão, e eu acho que e até consumo, quer dizer, você não pode esquecer que você pode ter armazenamento para o no-break, quer dizer, para te dar a confiabilidade na demanda. Você tem armazenamentos em grandes hospitais, você tem bancos de baterias, as próprias usinas, para os seus serviços auxiliares, também têm bancos de baterias para garantir o suprimento e tudo. Você tocou um problema muito interessante aí, que acho que no Brasil é a falta do mercado de serviços ancilares. Né? Isso, se a gente tivesse a visão de remunerar e contratar serviços de regulação, de confiabilidade, de suprimento em emergência e tudo. Mas o tema é muito complexo, sem dúvida nenhuma.
Mas o aspecto que eu gostaria de levantar aqui é que a bateria, na minha visão, não é uma solução de longo prazo, porque ela também não é sustentável e ela também não é ambientalmente muito inocente. Quer dizer, a produção de baterias você implica em mineração de grande escala, a obtenção do lítio é complicada, é cara, energeticamente muito complexa, tem uma série de subprodutos problemáticos, e depois você tem um problema que muita gente tem falado, mas tem se esquecido muito aí, que é o descarte das baterias depois de uso, né? Então, esse é o problema que eu vejo. Como é que você vê esse aspecto? Já está se manifestando em alguns lugares com os carros, os veículos elétricos, os automóveis elétricos, a descarte de baterias, e se você fizer isso em grande escala nos sistemas elétricos, terá um problema maior ainda, né? Sempre foi um assunto complexo, né? Tipo, eu já tenho trabalhado em mineração fotovoltaica, e normalmente quando você apresenta licenciamento ambiental, você sempre deve apresentar um projeto de fechamento. Eu acho que em Brasil é igual. Você consegue a licencia ambiental, faz todos os estudos, e você fala em 30 anos mais, então vamos a fechar assim, vamos a fazer isso e o outro. Então, eu acho que não existe mineira que tenha fechado de forma limpa. Mineração. O relaves, o ácido sulfúrico, complexo. O fotovoltaico, porque o fotovoltaico é o mesmo problema que a bateria. O fotovoltaico, vamos, em 15 anos mais, vamos a ver qué va a acontecer con esos módulos. E a bateria, eu assim, tipo, acredito, espero que exista uma tecnologia para 20 anos para reciclagem da bateria. Eu acredito que a tecnologia está melhorando muito e que a tecnologia se adapta a estas novas tecnologias. Eu sou positiva que vai existir de alguma forma, mas é impossível saber isso agora. Tem que amadurecer um pouco a tecnologia, sem dúvida nenhuma. E aí eu volto ao que você passou para o parente. Eu gosto muito da solução das usinas reversíveis. Nós temos aqui no Brasil, não temos talvez hoje tantos reservatórios plurianuais, mas nós temos umas 3 ou 4 semanas atrás, o Luiz Augusto Barroso fez uma apresentação e várias vezes ele citou as nossas baterias de água. Sim. Entendeu? Quando você tem geração em excesso, se você tivesse sistema de transmissão, você permitiria armazenar água nos reservatórios. A gente falou em Sobradinho. Sobradinho tem um belíssimo espelho d'água, qualquer centímetro ali acumula uma quantidade de energia tremenda. Agora, o problema da inércia faz com que você, às vezes, desligue aerogeradores, porque você tem que estar com usina térmica, porque tem a máquina rotativa que garante a estabilidade. Então, inclusive, eu dei uma olhada na CCE, que eles fazem a apuração dos serviços ancilares. A verdade é 2 encargos. São encargos. Então, os encargos das restrições de operação, que têm aumentado 6 vezes, desde 2020 a 2024. Restrições de operação. Tem aumento de servicios ancilares en diferentes puntos. O sea, Brasil también precisa más restricciones de operación en servicios ancilares para operar usina renovável intermitente. Exatamente. Muito bem. Eu vou fazer mais uma questão relacionada a essa parte de baterias químicas, né? Quando você compara sistemas centralizados de geração, você tem um fornecedor que coloque uma bateria, uma grande bateria de química para ser fornecedor. Essa é uma possibilidade. A outra é
seriam consumidores distribuídos ou geradores, a pessoa gerar a própria energia com capacidade de armazenamento e alimentar a sua produção, vamos dizer, o seu próprio consumo. Essa é uma outra possibilidade de você ficar autônomo, vamos dizer, em relação às falhas que possam ocorrer na geração centralizada. Como é que se vê isso no Chile? A ver, eu acho que aqui tem um segmento que ainda não falamos muito, que é fundamental para responder tua pergunta, que é o segmento da distribuição. Tá? Porque mesmo que pode ter muita falha em utility scale ou em geração centralizada, o problema que tem a qualidade de energia, tá? Porque o segmento de distribuição não faz os investimentos que a rede precisa, não porque os distribuidores não queiram, senão porque a regulação não é oportuna, não é adequada para as mudanças tecnológicas. Eu vejo um problema grande na qualidade de suministro. Por exemplo, o índice de DEC-FEC, creo que se llaman lá no Brasil, que son las horas de interrupción de suministro eléctrico. ¿Tá? En uma cidade como São Paulo, você tem, sei lá, 8, 9 horas de interrupção do suministro elétrico anual. Tá? Em região, sei lá, Amazonas, deve ser 20, estou lançando um número, para mais ou menos entender que em uma área rural, você tem muitas horas de interrupção do suministro elétrico e na área urbana menos. Tá? Além disso, é muito mais caro em área rural que em área urbana. O custo da eletricidade está mais longe. Okay? Ou seja, para o consumidor final, né? Que você está falando as casas, que vão querer ser off-grid. Então, tem problema de qualidade no Chile também, em toda a América Latina. Em Europa, o promedio anual das interrupções de suministro elétrico é de 15 minutos. 10 minutos. Relativamente feliz com a rede. Mas são tantos problemas que temos com a distribuição que tem muitas pessoas que estão decidindo hoje no Chile, vou ter minha própria rede, vou colocar meu sistema off-grid, porque a qualidade de suministro é muito ruim. Mas só as pessoas com muito dinheiro podem fazer, porque é caro. Tá? E isso dá pé. Por eso gosté mucho de tu pregunta, porque vamos a hablar de calidad de suministro, de los sistemas de almacenamiento en residencial, y eso da pie a una cosa que se llama recursos energéticos distribuidos, son a geración distribuida, ¿tá? Armacenamiento conectado a red de distribución, respuesta a demanda, ¿tá? Electromovilidad, que son sistemas de almacenamiento conectados a red de distribución. Y los recursos energéticos distribuidos son a pieza fundamental para comenzar a trabajar a resiliencia dos sistemas. O sea, es fundamental promover los recursos energéticos distribuidos para melhoras na qualidade de suministro e resiliência. Muito bem, muito obrigado pela resposta. Vou passar para o Arnaldo. A gente está se aproximando do nosso ponto de encerramento, mas ainda temos um tempinho para o Arnaldo. Se alguém mais quiser alguma outra pergunta, levante a mãozinha aí. Arnaldo. Daniela, você trabalhou um tempo na Associação das Distribuidoras, né, de Energia Elétrica da América Latina. Então, elas estão perdendo clientes, né, na medida que aumenta a geração fotovoltaica distribuída nas casas. Né? Mas, por outro lado, elas poderiam aproveitar esse mercado para fazer leasing de baterias, por exemplo, alguma coisa assim, que poderia eventualmente gerar mais receita para eles, né? Teria uma escala, né, maior do que cada um comprar a sua bateria.
Isso chegou a ser analisado pela associação? Eso sería ideal, eso sería ideal, mas o modelo regulatório da distribuição, tá? No caso do Brasil e Chile particularmente, não permite ter mais receitas, porque como a distribuição de energia elétrica é um ator monopólio natural de um serviço público, deve ser regulado, e a rentabilidade tem um cap. Então, se você começa a gerar negócios para ter maior receita, não vai ser reconhecido. Então, não tem um incentivo a inovar, a ser mais eficientes, por a inflexibilidade do modelo regulatório da distribuição. E a associação, como, digamos, representa vários países, nem em outros países isso apareceu como oportunidade? Colômbia tem uma regulação um pouco mais avançada em referência à remuneração, mas América Latina é muito complexo, mudança de lei. Então, quando você quer fazer uma mudança de lei, que normalmente para um modelo regulatório de distribuição que tem ciclos tarifários de 4 ou 5 anos, você precisa 3 ou 4 ciclos tarifários para mudar um pouco a lei. Então, você precisa 12, 15 anos para fazer mudança. Então, como em Latinoamérica, e esta é uma opinião pessoal, os governos governam sobre a lógica do poder e não sobre a lógica da sociedade, o que acontece é que nunca vamos a ter mudanças regulatórias ou mudanças de lei que tenham um período de adaptação de 12 anos ou 10 anos. Então, quando eu trabalhei na associação, a gente tentava fazer entender a todos os stakeholders a importância do segmento da distribuição como um actor-chave na transição energética, porque toca a consumidor final. A distribuição é, como falam no argentino, a voz da população. Ok. Só concordando contigo nesse problema da política e dos políticos, eles são movidos pelo curto prazo. A reeleição, então, 4, 5 anos, enquanto o planejamento de mais longo prazo, que é necessário para você fazer uma melhoria, para você fazer uma otimização, não está muito na perspectiva política, né, no nosso processo de escolha dos dirigentes políticos. Mas... Inclusive, Paulo, vocês têm um subsidiômetro de quanto subsídio, porque aqui no Chile, por exemplo, quando tem um novo ministro de energia, tá? Ou ministra de energia, o objetivo do ministro é menor custo de energia e melhor qualidade de suministro. Isso é impossível, ok? Então, eles o que fazem é colocar subsídio cruzado, blá, blá, blá. E hoje no Chile, temos que pagar a dívida que temos porque as tarifas na pandemia foram congeladas. Temos uma dívida como de 10 mil milhões de dólares que temos que começar a pagar. E a tarifa por subsídios, por congelamento de tarifas, por maior custo de serviços ancilares, e a conta vai aumentar entre um 30% e 80% para as pessoas. Pois é. Bom, vou passar para o Gondim para fazer a próxima pergunta e vamos nos aproximando do fim da nossa conversa hoje, muito interessante. Gondim, por favor. Bem, só pegando um gancho nessa última fala aí da Anhele, você deve saber que o Brasil, em função de uma medida de redução de custos da energia elétrica, alguns poucos anos atrás, quase que quebrou o setor elétrico. Essas medidas são muito... A MP 579? Foram muito criativas, só que a visão, 3 anos depois, estavam todas as empresas quebradas e hoje tem-se um déficit gigantesco a ser coberto. Mas eu só queria dar uma informação, nada de perguntas. Quer dizer, a base de Guam, uma ilha no meio do Pacífico, uma base americana,
ela vive só com energia alternativa e baterias. Quer dizer, já não geram mais energia nenhuma com fósseis lá. Quer dizer, um conjunto de aerogeradores, fotovoltaicas e baterias é suficiente para manter a base permanentemente energizada, sem necessidade de qualquer outra fonte de energia. Isso eu acho que é extremamente interessante. Muito bem, a gente está chegando ao final. Vou pedir para o Arnaldo se preparando aí para... Mas tá, Ricardo tem uma pergunta. Ricardo, no último momento do segundo tempo. Vai, Ricardo. Sempre faço o mesmo. Ricardo, está silenciado. Já está falando. Ricardo precisa abrir o microfone. Vamos lá, que eu já estou com vontade de cestar, já estou com vontade de tomar o vinhozinho aqui. Acho que o microfone não está ligado, porque ele está tirando... Está a configuração errada. Ele está... Configuração errada. Pronto. Alô? Vamos lá. Não está saindo. Você está pedindo, acho, não conseguiu. Não deu, tá. Oi, Paulo, é verdade isso que vocês bebem um vinhozinho antes de quando terminam? Sim, claro. Cadê o seu? Onde está o seu que você ia brindar com a gente? Ah, Giovanni pergunta, eu tenho uma pergunta. Quando e onde? Quando e onde tem mais palestras assim? Toda sexta-feira, às 18 horas de Brasília, a gente se reúne aqui e no final a gente brinda o palestrante com um vinhozinho. Então, essa é a nosso encontro. Poderia ligar as câmeras para depois fazer uma foto com vocês, porque para mim, primeira vez que faço uma palestra para a sua organização. Paulo, queria falar uma coisa mais, que você aqui no Chile, você sabe que a gente gosta muito do vinho, então, como eu sou uma pessoa muito preparada, eu escolhi um vinho que é uma uva para o clima muito boa, que é uma uva Pinot Noir, é um vinho chileno, de um vale conhecido. Então, não vou faltar a tradição de vocês e vou fazer um saúde. Muito bem. Saúde. A transição energética. Saúde. Muito obrigado. Uma boa noite.